Mon Dieu, meus amis, essas invasões dos Estados Unidos, ainda bem que não somos latinos. Melhor deixar ele fazendo isso, contanto que não nos afete. Estamos de boa, nunca que ele invadiria um aliado. Hey, guys! Denmark? Hi. Eu estava aqui planejando algumas interventions. Talvez Cuba, México, Colômbia. Muito legal. E, precisa nos contar alguma coisa? Eu vou tomar a Groenlândia. O quê? Olá pra vocês que jamais atacariam seus próprios aliados, tudo bem com vocês? A gente já falou no vídeo anterior sobre o Trump na Venezuela e esse desejo de atacar outros países da América Latina. Só que agora essa coisa das invasões tomou um outro capítulo, com o Trump tendo um hiperfoco em tomar a Groenlândia pra ele. A Groenlândia, que pertence à Dinamarca, que por sua vez é um aliado dos Estados Unidos, agora virou o novo alvo do Trump. E que, segundo ele, a Groenlândia vai ser dos Estados Unidos, abre aspas, de um jeito ou de outro. Nós também tivemos o acordo da União Europeia e Mercosul sendo assinado depois de 25 anos de espera. E eu também vou te provar nesse vídeo como essas duas coisinhas aí têm ligação direta. Então já deixa o like porque ajuda muitíssimo e sem mais delongas, bora pro vídeo. De novo não! Já fazem 200 anos que ele me quer! Oh yeah! Eu vou te conquistar, baby! Para com isso! Não está vendo que ela não te quer? Ela também não quer ser sua! E aí? Não quero ser de ninguém, mas do jeito que estamos agora, eu prefiro ficar com Denmark! Tantos anos eu sigo sendo rejeitado! Não é a primeira vez que isso acontece. Desde 1867 que os Estados Unidos sempre teve o interesse em adquirir a Groenlândia. Naquela época, os Estados Unidos tinham acabado de comprar o Alasca e eles estavam com um grandíssimo desejo de expansão. A oferta de compra foi recusada, só que isso não impediu os Estados Unidos de tentarem outras vezes adquirirem a Groenlândia. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos chegaram até a ocupar a região para poder combater as forças nazistas. E até hoje os caras têm uma base instalada por lá. Só que a Groenlândia nunca foi deles. E depois de 1946, ninguém mais falou desse assunto de pegar a Groenlândia. O assunto meio que morreu. Só em 2019, no primeiro mandato do Trump, que ele vai lá e oferece essa coisa de querer comprar a Groenlândia. E claro, foi rejeitado de novo. Só que agora no segundo mandato do Trump, ele voltou com esse desejo de expansão e agora precisa pegar a Groenlândia. Segundo o Trump, adquirir aquele território é uma questão de segurança nacional. Porque tadinho dos Estados Unidos, eles estão sendo constantemente ameaçados. O Trump ainda meteu a seguinte frase: se não tomarmos a Groenlândia, Rússia e China vão acabar ficando com ela. Não existem evidências disso, mas na cabeça dele faz sentido. E ele ainda complementou dizendo: imagina se Rússia estivesse do lado de United States. Oh my God. Very bad. E aqui é a nossa obrigação zoar como que até o presidente daquele país é burro em geografia. Os Estados Unidos já estão do lado da Rússia. A distância do Alasca para o extremo leste da Rússia é de menos 4.000 quilômetros. Eles já estão do lado do outro. Mas também não é só por questão de segurança. Os States já invadiram um monte de país por conta de recurso natural e com a Groenlândia não seria diferente não. Além de muito petróleo e de gás natural, a Groenlândia também tem as suas próprias reservas de terras raras. E fica na região de Kvanefjeld. Esse lugar aí. Nós já falamos como que a China é o país que comanda 80% de toda a produção mundial de terras raras. E como os Estados Unidos têm pouquíssimas reservas, a opção deles é tomar dos outros mesmo. Mas aí, uma coisa são os States invadirem um país que a gente pode considerar oposição por eles. Outra coisa são eles invadirem os próprios aliados. Os caras são muito inovadores, eles são capazes de criar as suas próprias crises. Crisis seria para Denmark. O que você usa para se defender mesmo? 2 trenós puxados por cães. Estados Unidos, não faça isso! Se invadir Groenlândia, será o fim de toda a OTAN! Alguém disse fim de OTAN? Oh, don't worry, eu tenho total consciência disso.
Eu só não me importo mais. Ai, papai. Aqui a gente entra numa crise gigantesca que eu acho que ninguém esperava que chegaria nesse patamar. Para você que não sabe, a OTAN é um grandíssimo pacto de defesa coletiva que hoje compõe 32 países. Ela surgiu no contexto de Guerra Fria até para combater a União Soviética e o comunismo. Se um país ataca um membro da OTAN, todos aqueles países se viram contra esse país que atacou. Um ataque contra um é um ataque contra todos. Pelo menos isso é o que diz o artigo 5 da OTAN. Só que em nenhum momento eles pensaram no que fazer caso um Estado-membro atacasse um outro Estado-membro, porque, porra, vamos combinar aqui, né? Seria muita burrice um Estado fazer isso com o outro, né? O Trump já disse que vai tomar a Groenlândia pra ele e não descartou o uso da força, mesmo admitindo que se tiver, ele vai lá e sacrifica toda a OTAN. Caso ele realmente invada, a gente tem aí uns dois cenários mais falados no momento. A própria OTAN pode expulsar os Estados Unidos e aí eles viram meio que o inimigo da OTAN, só que isso aí é bem improvável, já que poderia gerar uma guerra generalizada entre a OTAN e os Estados Unidos. Então é um cenário bem difícil de acontecer. Mas tá lá. Ou mais provável, a OTAN, como nós conhecemos hoje, pode deixar de ser o que é. Ou ela muda suas configurações, as suas diretrizes, ou ela simplesmente deixa de existir. Não existe um protocolo da OTAN para uma situação dessa. A organização inteira implode. Todas as bases militares dos Estados Unidos dentro da Europa podem literalmente sumir. Que ironia, né, gente? O principal fundador da OTAN pode ser o país que vai destruir a OTAN. Como já dizia o execrável do Henry Kissinger, ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser um aliado é fatal. E aí você deve estar pensando, pô, se a OTAN deixar de existir, isso daí vira um paraíso pra China e pra Rússia. E pode até ser o caso, mas não do jeito que você deve estar pensando. Aham, então eu ouvi direito. Podemos ter o fim de OTAN. Hey, isso não dá direito para você invadir o resto de Europa. Mas quem falou em invadir? What? Só se for para invadir com esse charme. Eu não vejo problema em conversar com nosso vizinho de Europa. Estamos sempre abertos ao diálogo, não? Sim, é hora de retomarmos contato com a Rússia. Hello, China. Como está, Estaria aí, o quê? Estou melhor agora que firmamos um novo acordo comercial, Canadá. Aliás, você já pode vir me visitar sem precisar de visto. Ah, e antes que me esqueça, Brasil! Ah, que foi? E aquele acordo do Mercosul, ah? What the hell is going on? Basicamente, o que está acontecendo é que os Estados Unidos estão perdendo cada vez mais espaço entre os seus próprios aliados. E aí países como a Rússia, a China e agora até o Mercosul tá ocupando esse vácuo. A Alemanha tá dando ideia de voltar a conversar com Putin, a França mostrou abertura para reaproximação e a Itália também disse que já é hora de retomar o diálogo com o Kremlin. E a Rússia agora responde que está pronta para retomar as relações com a Europa. Enquanto isso, no nosso continente, o Canadá teve uma aproximação inédita com a China que nós não víamos fazia anos. Para vocês terem uma noção, antes do Trump, o Canadá já havia colocado tarifas nos carros elétricos chineses em 100%. Com essa aproximação do Canadá com a China, essa tarifa caiu para 0. E também é a primeira vez que os canadenses vão poder entrar na China sem precisar de vistos. E último, mas não menos importante, você lembra daquele acordo da União Europeia com o Mercosul? Estavam falando desse acordo um tempo atrás, ele foi rejeitado de novo e aí ficou elas por elas. Só que depois das ameaças do Trump, eles finalmente resolveram assinar o acordo. Faz 25 anos que a gente tá tentando assinar esse negócio. O Trump tá sendo o melhor presidente pro país dos outros. Tá, e tudo isso que eu falei, a Rússia se aproximando com a Europa, o Canadá se aproximando com a China, por que tá tudo isso acontecendo? Simples. Porque ninguém mais confia nos Estados Unidos. E não é só na questão política, a confiança dos cidadãos canadenses sobre os Estados Unidos vem despencando. E a mesma coisa tá valendo agora para os europeus. Nós estamos falando aqui dos principais aliados dos Estados Unidos, Canadá e a Europa. Isso já vinha acontecendo desde aquela guerra comercial que o Trump resolveu inventar no ano passado. Vocês lembram disso? Ficaram botando tarifa não sei aonde, até os pinguins tiveram que pagar tarifa. Agora com essa ameaça de invadir a Groenlândia e jogar no
no lixo a maior aliança militar do planeta, pô, fica pior ainda. Não tem como você criar laços fortes e duradouros com um país que é tão imprevisível como está sendo os Estados Unidos agora. A necessidade desses países de diversificar os seus parceiros fica cada vez mais urgente. E se outros países souberem aproveitar esse momento, pô, aí vai ser só vantagem. Agora para tudo. Para tudo um pouquinho aqui pra gente falar rapidinho, abrir um parêntese sobre o acordo da União Europeia com o Mercosul. É uma necessidade da Europa para poder tirar essa dependência dos Estados Unidos? É. Mas pra gente aqui, isso daí não é grande coisa não, viu? O acordo da União Europeia com o Mercosul vai fortalecer muito mais o agronegócio brasileiro. A gente vai vender mais commodities pra Europa com preço cada vez mais barato e em troca nós vamos comprar produtos industrializados da Europa cada vez mais baratos. Escutando assim pode parecer uma coisa muito boa, só que na realidade isso acaba prejudicando a nossa indústria, que, vamos combinar, já não é lá grande coisa. Porque você está incentivando a importação de produtos industrializados muito mais do que a produção nacional. Se houvesse cláusulas de transferência de tecnologia, vá lá, né? Mas, pô, nem isso tá tendo. No final do dia, isso só fortalece a nossa imagem como um país agroexportador. Pô, cara, de novo, cara! É só isso. Não muda nada. Será que dá pra voltarmos ao foco do vídeo? Afinal, o tema sou eu. Achei que o tema era sobre Groenlândia. Oh my god, shut up! Ninguém pediu sua opinião! Estados Unidos, pare com isso! Você está indo para um caminho sem volta! Ou vocês apoiam que Groenlândia seja minha, ou eu vou tarifar todos vocês! E lá vamos nós de novo. Ai, obrigado com o Brasil por causa de lagosta. Penso que estamos certo em diversificar nosso parceiro. Whoa, wait, calma aí, gente, eu só estava brincando. Talvez eu possa desistir da invasão. Nossa, justo agora que estava ficando animada. O que o Trump fez agora acabou virando uma faca de dois gumes pra ele mesmo. Porque se ele invade a Groenlândia, pode dar muito ruim pra ele. Só que se ele desiste de invadir a Groenlândia, pode dar ruim do mesmo jeito. Mesmo se ele der aquela coisa do taco, lembra? Do Trump always chickens out, o Trump sempre amarela, o negócio já era, o estrago já está feito. O destroço geopolítico, a erosão da confiança que o Trump tá deixando não é uma coisa que você passa metiolate e pronto. Tem metiolate nessa geração ainda? Vixe, eu não... Vou trocar por band-aid aqui, peraí. Eu não sei se existe metiolate ainda. Ainda existe metiolate? Mesmo que não haja invasão, não dá pra prever o que esse cara vai fazer amanhã. É uma loucura ele querer pegar a Groenlândia? É. Aí ele pode desistir da Groenlândia e amanhã ele pode estar querendo pegar o Canadá. Essa falta de previsibilidade e de noção também desgasta muito as relações, principalmente com seus aliados. O Trump ameaçar novamente tarifar os seus aliados que não apoiarem a tomada da Groenlândia não ajuda muita coisa. Inclusive, só fortalece o seu isolacionismo. E, mano, não são os países isolando os states. Os states estão se isolando. É uma situação de alto flagelo. E tudo isso acaba contribuindo para a decadência do império. Nós falamos no vídeo do século da decadência que todo o imperialismo dos Estados Unidos está ruindo, isso é inevitável. E que o Trump está sendo o pivô desse declínio. A previsão para o império cair é de 20 anos, meu irmão, relaxa que o Trump faz em 10. E enquanto os Estados Unidos caem, a China vem ocupando cada vez mais esse vácuo. Não é só porque ela tem uma economia forte, uma diplomacia forte, mas é porque ela também é um país extremamente estável. E estabilidade agora é uma coisa que os outros países aliados dos Estados Unidos estão desesperados. Pô, a China consegue criar projetos de larga escala no mundo todo, sem entrar num colapso ou sem ficar criando atrito com outros países. E tudo isso com muita estabilidade. Quem que vocês acham que esses outros países vão acabar preferindo se aliar? Mas aí, será que já dá pra gente falar de nova ordem mundial? Pelo menos o primeiro-ministro do Canadá já meio que tá prontinho pra isso aí. The world has changed much since that last visit. And I believe the progress that we have made in the partnership sets us up well for the new world order. Enfim, tem muita coisa pra acontecer ainda, tá? 2026 promete muito. E com isso terminamos mais um vídeo.
Mas o que vocês acham que vai acontecer? Vai ter invasão? Não vai ter invasão? Quero saber da opinião de vocês, bota aí nos comentários e aproveita também para sugerir outros temas pra gente falar aqui nos vídeos. Eu agradeço muitíssimo a você que chegou até aqui e se você gosta desse formato, considere apoiar a gente lá no apoia.se/oipedrodaher e a gente se vê em um próximo episódio. Um beijo no coração e fui!